Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. 2, 10 e todos. Quando um teólogo perguntou para Jesus sobre o principal mandamento da lei, o Senhor citou 2. Primeiro, amar a Deus. E segundo, amar ao próximo. Depois, Jesus comentou: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, do versículo 36 a 40, relata esta conversa. Quase 1.500 anos antes, Deus havia falado com os israelitas no Monte Sinai. Ele revelou diversas ordenanças para governar aquele povo, começando com uma lista de 10 mandamentos, relatado para nós em Êxodo capítulo 20. A mesma ênfase e a mesma sequência. Primeiro, amor para com Deus, e depois, amor para com os outros. Tanto na lei dada a Israel no Antigo Testamento, quanto na Nova Aliança dada por Jesus a todas as pessoas, tudo que Deus deseja das suas criaturas pode ser resumido nesses 2 mandamentos. É importante, porém, respeitar as prioridades e o equilíbrio definidos por Jesus. A tendência dos religiosos da época de Jesus foi usar sua suposta obediência ao primeiro para justificar falhas no segundo. Em outra ocasião, Jesus repreendeu líderes religiosos que usavam seu serviço a Deus como pretexto para negligenciarem a responsabilidade de honrar os próprios pais. Mateus capítulo 15. Jesus chamou essa falsa piedade de hipocrisia e transgressão dos mandamentos de Deus. O apóstolo João enfatizou o mesmo princípio ao escrever para os cristãos no final do primeiro século. Ele disse: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. A tendência maior no âmbito religioso atual leva a outro extremo. Muitas pessoas definem a religião exclusivamente por obras de caridade. Entendem que a principal função das igrejas é aliviar sofrimento nessa vida. E assim constroem hospitais, orfanatos, abrigos, etc. Entregam cestas básicas, mas não oferecem a mensagem transformadora da cruz de Cristo. Atos generosos são louváveis, mas de pouco valor se não forem acompanhados por um verdadeiro e profundo respeito para Deus. Equilíbrio foi difícil para os religiosos do primeiro século e continua sendo difícil para os religiosos do 21º século. Não devemos, porém, ignorar nenhum dos 2 grandes mandamentos ensinados por Jesus. Devemos amar a Deus e amar ao próximo para agradar o nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.